Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, nossa mãe, esteja sempre convosco. E que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa terça-feira, dia 2 de outubro de 2018, onde estamos vivenciando a 26ª semana do Tempo Comum, a liturgia de hoje nos propõe para fazermos a memória, celebrarmos a memória dos Santos Anjos da Guarda. E o evangelho proposto para essa nossa reflexão é o evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois versículo 10, que vai nos narrar o seguinte: Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, adentramos então um novo mês de outubro, mês missionário. E celebramos então hoje a memória dos Santos Anjos da Guarda. E é interessante a riqueza desse mês de outubro, quantos santos, nós temos a oportunidade de poder celebrar e de poder enriquecer a nossa vida com o testemunho, a vida de cada um deles. E hoje, então, nós celebramos com toda a Igreja essa memória dos Santos Anjos da Guarda. Nesse dia em que fazemos memória do nosso protetor, a Igreja termina assim o hino e oração da manhã. Salvai por vosso Filho a nós, no amor. Ungidos sejamos pelos anjos, por Deus Trino protegidos. A palavra anjo significa enviado, mensageiro divino. Muitas vezes encontramos as manifestações dos anjos como missionários de Deus. E por isso, com clareza, lemos lá no Salmo 91, pois ele encarregará seus anjos de guardar-te em todos os teus caminhos. Quando nos deparamos com a Anunciação e outros mistérios da vida de Jesus, conseguimos então perceber que este salmo profetiza a presença dos anjos na vida do Senhor. Ora, Cristo é o primogênito de toda criatura, nosso irmão e modelo. Se, portanto, sua humanidade, apesar de unida com a divindade, era continuamente protegida por anjos, logo quanto mais devemos ser nós, seus membros tão frágeis. Tanto o Pai quer que isto que revelou a Jesus, guardai-vos de desprezar algum desses pequeninos, pois eu vos digo, nos céus os seus anjos se mantêm sem cessar na presença do meu Pai que está nos céus. Nos Atos Apóstolos e nos escritos de São Bernardo, Santo Tomás de Aquino, outros autores da Igreja, encontramos testemunhos que nos motivam a confiar nos santos anjos protetores de cada um, pois atesta o seguinte: Não são todos anjos, eles espíritos cumpridores de funções enviadas a serviço em proveito daqueles que devem receber a salvação como herança? Lá na Inglaterra, desde o ano 800, acontecia uma festa dedicada aos anjos da guarda. A partir então do ano 1111, surgiu uma linda oração apresentada a seguir. Da Inglaterra, essa festa se estendeu de modo universal depois do ano de 1608, por iniciativa do Santo Pontífice da época. Aprendamos e rezemos esta quase milenar prece. Anjo do Senhor, que por ordem da piedosa providência divina sois meu guardião, guardai-me neste dia, iluminai meu entendimento, dirigi meus afetos, governai meus sentimentos, para que eu jamais ofenda ao Deus e Senhor nosso. Amém. E aqui está então, meus queridos amados irmãos, um pouquinho
da história dos anjos da guarda. E nós podemos então, amparados e na certeza de que nós temos então alguém intercedendo, olhando e protegendo-nos, que nós queremos então mergulhar na riqueza dessa palavra, para que assim então possamos experienciar esse Deus de amor que envia mensageiros para poder nos alcançar. E é interessante para nós essa leitura do Evangelho, onde nós temos então mais uma vez os discípulos de Jesus preocupados em quem é o maior no reino dos céus. E para poder então sanar a dúvida dos seus discípulos, Jesus então pega uma criança, coloca nos seus braços e ali então apresenta aos seus discípulos dizendo: quem não acolher, quem não se fizer criança, não entrará no reino dos céus. E quem se faz pequeno como uma criança, esse sim será o maior no reino dos céus. Então é interessante a gente perceber o seguinte, que a lógica do reino de Deus ela é diferente. Na lógica do mundo de hoje, quem é o maior? Ora, quem tem o maior cargo, quem tem a maior fortuna, quem tem um carro do ano, quem tem ali um trabalho, carro e tudo mais. E tantas outras questões que poderiam nos identificar, levar a identificar quem é o maior. Mas é interessante nós compreendermos que o Evangelho, ou seja, Jesus, ele inverte essa lógica. O maior é aquele que serve, aquele que se doa, aquele que então não fica preocupado com status, com fama, com orgulho. Não. O maior é aquele que se faz pequeno, como uma criança. E seguindo então aí para o finalzinho do Evangelho, nós temos então aí, nesse versículo 10 do capítulo 18, Jesus que vai dizer: olha, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. E é interessante porque nós temos então Jesus que nos diz que os anjos dos céus, eles vêm, contemplam a face de Deus. E assim, meus queridos amados irmãos, também nós podemos contemplar a face de Deus. Na Eucaristia, no momento de adoração, mas também, e principalmente nos sacramentos da igreja, de maneira especial o irmão sofredor. E quantas pessoas chegam até nós aí contando a sua vida, desabafando, colocando para fora aquele fardo que muitas vezes está pesando nas suas costas. E assim, meus queridos amados irmãos, poderemos também nós ser anjos na vida desse nosso irmão. Porque como nós ouvimos aqui na definição, anjo é aquele que é enviado por Deus, e nós somos enviados por Deus. A fazer o quê? A levar o amor, a paz, a esperança. E é assim que nós vamos também testemunhando esse Deus de amor que está vivo e presente no meio de nós. E aí podemos então olhar também para a primeira leitura de hoje, extraída do livro do Êxodo, onde nós temos então Deus que diz ao povo: vou enviar um anjo à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita, ouve tua voz. Então aqui, nessa primeira leitura, nós temos algumas orientações passadas para a comunidade dos judeus e também para nós hoje, para que nós possamos então resgatar esse verdadeiro valor, para que assim possamos sempre caminhar na verdade, sendo o sinal da presença desse Deus, anunciando um reino que é de Deus, mas também é nosso, e que Ele conta com cada um de nós, para podermos então sermos protagonistas da nova história, para que nós possamos então assim transformar toda essa realidade. Deus conta, chama a cada um de nós, para que nós possamos também ser profetas, e profeta do Altíssimo, não apenas pessoas que buscam aí o seu próprio objetivo, seu próprio desejo, porque sabemos muito bem, queridos amados irmãos, que o caminho para poder então transformar essa realidade não passa pela violência, guerra, não. O caminho para a construção do reino de Deus no meio de nós passa pelo amor. Na medida que nós vamos também deixando-nos
tocar por esse amor de Deus que transforma a nossa vida e quebra a dureza do nosso coração, nós estaremos então fazendo da nossa vida uma eterna doação a esse Deus de amor, que primeiro se entregou por amor a cada um de nós e que nos envia anjos para que possam então ali nos ajudar a poder trilhar o nosso caminho enquanto caminhamos nesse mundo, nessa história, peregrinando rumo a Jerusalém Celeste. Que essa seja então a nossa meta, o nosso empenho, e que possamos então deixar-nos lapidar, moldar por Deus, que quer através da sua palavra transformar toda a nossa vida, toda a nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal do YouTube. Que alegria pela sua inscrição, pela sua presença, pelo compartilhamento que você efetua desse vídeo. Muito obrigado por nos ajudar a evangelizar também através dos meios de comunicação social. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui embaixo em inscrever-se, não paga nada. E você então ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu postando no decorrer da semana para vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.